Pronto, boa noite a todas. Vamos iniciar agora a nossa palestra. É mais num formato de bate-papo, mas a gente planejou alguns tópicos iniciais aqui para colocar alguns pontos importantes e ao final a gente vai ter o nosso momento aqui de bate-papo sobre as principais dúvidas que vocês tenham sobre o conteúdo que chamou mais atenção aqui e vocês gostariam de discutir um pouquinho mais, certo? É, eu sou professora Andresa, eu sou professora do Departamento de Computação lá da UFRPE, então eu vou falar um pouquinho, né, na parte inicial aqui, sobre a formação, sobre como são os cursos de computação, mas guiado, né, por esse conjunto de dúvidas, né, que a gente acaba tendo quando começa, né, a trabalhar com TI, né? Então a gente, quando começa a pensar em trabalhar com tecnologia, a gente vê coisas, né, como que cursos eu devo fazer, aonde eu devo estudar, aonde eu vou procurar conhecimento para eu conseguir ter alguma formação na área. Eu acho que essa é a primeira dúvida, né, que aparece quando a gente está começando a estudar qualquer conteúdo, né, seja tecnologia ou qualquer um outro conteúdo. E aí, depois que a gente começa a estudar, vem um outro conjunto de dúvidas, que é como é que eu posso construir a minha carreira? Como é que eu vou me tornando um especialista? E como é que eu identifico a área, né, que eu preciso investir mais, que eu preciso estudar mais, que eu preciso intensivar os conhecimentos, né? E aí, depois que eu avanço bastante nesses estudos, eu também começo a ter dúvidas de como que eu posso me candidatar a vagas de emprego, o que que eu devo fazer para conseguir um emprego. Então, essas são dúvidas, né, de uma forma geral, né, que a gente acaba tendo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada mundo desse, iniciando pela formação e indo até a parte final, né, que é conseguir ter uma carreira, conseguir trabalhar na área, né? Conseguir entrar nesse mercado de trabalho, de fato. E aí a gente vai contar com a experiência, né, de todas as meninas que vão falar aqui, né? Natália, Cleo, Karina, Sandra, Cecília, Raíssa, né? Todas elas vão compartilhar com vocês aqui como foi a história delas, sejam como profissionais nativamente de tecnologia, né? Que são aqueles profissionais que já começaram os seus estudos diretamente num curso de TI, ou profissionais, como vocês vão ver aqui, que tem muitos hoje, né? E tem muitas aqui que vão compartilhar isso com vocês também, que são profissionais que passaram pela migração de carreira, que tiveram uma formação inicial em algum outro curso, em alguma outra área, e hoje estão buscando desenvolver suas carreiras na área de tecnologia, né? Estão buscando estudar, né, para futuramente ter aí seus primeiros empregos na área de TI, certo? E aí, começando pela formação, né? Quando a gente pensa em se formar, a gente pensa inicialmente, né? Vou estudar, né? A formação começa pela matrícula e pelo início de algum curso. E aí, que curso que eu vou fazer, né? Que curso eu posso buscar, né, para desenvolver os meus conhecimentos? E aí, quando a gente pensa em curso teórico, né, praticamente falando, a gente tem cursos de graduação tradicionais, que são aqueles cursos que vão durar aí, né, 3 a 4 anos, né, em nível de graduação. Mas a gente tem cursos mais curtos também. A gente tem diversos cursos técnicos, né? Tanto que quando a gente olha aqui, a gente vê que tem uma maioria de cursos técnicos versus as formações tradicionais. E em alguns casos, né, como na área de TI também, uma formação técnica, para quem está buscando uma segunda formação, né, às vezes é mais plausível, é mais palpável, né, é mais aceitável, porque são cursos que possuem uma duração menor, né? A gente tem cursos curtos mesmo, de alguns meses, a gente tem cursos de 2, 3 anos, e que tem até títulos, né? São cursos técnicos, mas que também possuem o título, né, de graduação, né? Então, a depender da sua disponibilidade, né, do tempo que você pode dedicar para iniciar a sua carreira, você pode optar por um curso de alguns meses ou por um curso um pouco maior, que vai te dar uma formação mais completa, que vai te dar um leque maior de opções, certo? Mas aí, quando a gente olha para dentro de algum curso desses, né,
sei lá, eu olho para essa lista, a análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, desenvolvimento de aplicações móveis, bancos de dados, cibersegurança, o que que é isso, né? Muitas das vezes a gente fica mesmo inseguro em até escolher o curso que a gente quer fazer. Então, eu sempre recomendo para quem está começando na área que procure entender, pelo menos conceitualmente, né, do o que é a atividade vinculada a cada formação dessa. Se eu for querer me tornar um desenvolvedor de sistemas, o que que faz um programador? Qual é a rotina de um programador? Qual é a rotina desse desenvolvedor? Se eu vou querer ter um perfil mais de analista, o que faz um analista de sistemas? Qual é o perfil desse analista, né? Então, a gente tem aí uma primeira tarefa que já é buscar entender o que significa, né, cada eixo desse dentro da própria tecnologia. E muitas vezes a gente não está com tempo, não está com disponibilidade para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 cursos, né, e ter a formação, né? Então, o principal é vocês começarem por alguma escolha, né? Então, façam essa pesquisa, né? Faz esse levantamento básico. Ah, eu quero trabalhar como programação, então cursos como análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, para trabalhar especificamente com desenvolvimento de jogos e desenvolvimento de aplicativos mobile, são interessantes para você. Você é uma pessoa que é mais administrativa, gosta mais de trabalhar com gestão, gestão da tecnologia da informação é uma opção. Redes, você já vai trabalhar mais com infraestrutura. Sistemas para a internet também é amplo, né? Também é um curso bastante abrangente, aonde você vai poder conhecer diversas dessas áreas e poder atuar em essas que eu falei, né? A parte de ciência de dados, que está muito em alta hoje, né? Muita gente já ouviu falar, né? Que tem algum colega, tem alguém aí próximo que está se formando para ser cientista de dados, para ser analista de dados. O que é ser cientista de dados? É um profissional que também usa um pouco de programação na sua rotina diariamente, e ele vai usar esses códigos desenvolvidos por ele especificamente para fazer análise de dados, para fazer extração de informação de conjuntos de dados. Esses conjuntos de dados, eles podem estar armazenados em bancos de dados. Então, quem quer se tornar um administrador de banco de dados, por exemplo, quer fazer curso na área de banco de dados especificamente, vai ser um profissional que vai ser responsável por criar bases de dados e administrar essas bases de dados, né? E aí, por último, e não menos importante, a gente tem aqui a cibersegurança, né? Todo o ciclo, né, de tecnologia, desde a sua infraestrutura até os sistemas que estão disponíveis aí para consumo dos clientes, consumo dos usuários, eles precisam ter segurança também. Então, a cibersegurança também é uma formação em alta hoje, né? A gente ouve falar muito de vazamento de dados, a gente ouve falar muito de invasões de alguns sistemas, a gente vê alguns sites sendo pichados em alguns momentos nos jornais, na internet. Então, o profissional de cibersegurança, ele é um profissional que vai estudar, né, especificamente como que os sistemas podem se proteger, como que os sistemas podem criar mecanismos que o tornem mais seguros, que o tornem menos vulneráveis, certo? Então, em relação à formação, a gente tem essa diversidade de cursos que podem ser feitas, podem ser escolhidas por vocês. Vocês podem começar com cursos técnicos curtos e à medida que você for identificando se você gostou ou não daquele conteúdo, se você acha que aquilo ali instiga você a estudar mais, você pode ir tentando outras áreas também, até encontrar qual você tem mais habilidade, qual você consegue, né, ter aquela vontade de seguir adiante, de seguir em frente, de se desenvolver mais, certo? E aí, para fechar essa parte da formação, né? Inicialmente, né? Eu quero fazer um curso de graduação, né? Ou seja ele num nível de graduação tradicional, 4, 5 anos, seja ele um curso técnico mais curto, mas a gente sempre pensa, né? É, claro que no final a gente quer atingir alguma profissão, né? Mas não adianta a gente ficar somente comparando se o curso que eu vou fazer ele vai me dar
no final, uma remuneração melhor ou menor, né? Se um desenvolvedor de jogos ganha mais do que um desenvolvedor mobile, se um desenvolvedor de jogos estuda mais do que um desenvolvedor mobile, né? O que a gente precisa no momento de formação, no momento de estudo, é identificar quais são as nossas afinidades. Com qual dessas áreas, banco de dados, desenvolvimento, ciência de dados, cibersegurança, quais dessas áreas você consegue se identificar mais para você se reconhecer como um profissional nessa área, nesse segmento. E aí, a partir daí, você vai, né, buscar as formações. É importante destacar que hoje, no mercado de tecnologia, a gente tem muito espaço para formações técnicas, certo? Você não precisa fazer a graduação, né, completa, 4, 5 anos, para você se tornar um profissional de tecnologia. Claro, cursos maiores, cursos com uma formação mais completas, em algum momento, em alguns momentos refletem uma remuneração maior, mas no mercado de tecnologia, a gente tem uma valorização muito grande do seu potencial como técnico, do seu potencial como profissional na área que você escolheu. Então, se você fez um curso técnico, mas você tem desempenho, consegue demonstrar expertise, né? Consegue demonstrar que você tem uma especialidade naquela área, você tem grandes chances de ter uma remuneração tão boa, ter uma carreira tão promissora quanto uma pessoa que fez uma graduação. Então, não pensem que na área de tecnologia a gente só tem espaço para profissionais graduados que passaram 4 anos em uma universidade. Essa não é a realidade do mercado hoje. Muito pelo contrário, a gente tem espaços para diversos tipos de formação, certo? O mercado ele está precisando de profissionais e ele está precisando de profissionais técnicos, profissionais que coloquem a mão na massa. Então, se você conseguir identificar dentro dessas áreas qual, né, o eixo que você tem mais afinidade e se desenvolver tecnicamente nessa área, você certamente tem grande chance de se tornar um profissional de sucesso em tecnologia, certo? Então, primeira dica, não se amarrem numa formação, né, tradicional, formal, como uma graduação. Podem fazer cursos técnicos e começar a desenvolver é, os seus conhecimentos, certo? E aí, só para trazer aqui algumas profissões que a gente ouve falar muito, né? Eu já falei aqui do desenvolvedor de software, né? O desenvolvedor de software, ele pode atuar no desenvolvimento da parte visual, né? De um software, que é o design da sua interface, né? Na definição de produto e também em áreas de qualidade, né? Para você avaliar a qualidade daquele produto também, né? Você pode trabalhar diretamente numa infraestrutura. A gente vê um site funcionando, às vezes a gente desconhece que por trás disso a gente tem uma infraestrutura grande para armazenar aquele site. A gente tem servidores que podem estar em nuvem pública, né? Amazon, Google, ou podem estar em nuvens privadas dentro de uma própria organização. Então, a gente tem um data center dessa organização que precisa ser mantido, precisa de manutenção, precisa de profissional, plantonista, o tempo inteiro observando e garantindo a boa execução dessa infraestrutura, né? Então, arquitetos, né, de infraestrutura também são profissionais altamente necessários no mercado hoje, certo? E que também estão aí contratando. Testes, né? Se você quer trabalhar avaliando sistemas desenvolvidos por outras pessoas. Você precisa saber um pouco de programação, mas você vai aprender também técnicas de testes de softwares, testes automatizados, né? Onde você vai testar as ferramentas desenvolvidas, se elas estão tendo o comportamento correto, se elas estão realizando as funcionalidades corretamente. Dentro da área de dados, né? Eu já falei aqui do analista, do cientista de dados, mas a gente tem também o arquiteto de bancos de dados, o desenvolvedor de bancos de dados, e a gente tem o engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele trabalha muito próximo do cientista de dados. Ele é uma pessoa responsável por extrair dados de fontes brutas, né?
sejam arquivos, seja um banco de dados, seja da internet, seja de redes sociais. Ele vai extrair os dados que são necessários para uma determinada análise e ele vai entregar esses dados organizados, integrados, limpos, prontos para que o cientista de dados possa executar análise sobre ele, né? Tem os perfis de gerenciamento, né? A gente precisa de gerenciadores, a gente precisa de gestores também, a gente precisa de gente com perfil administrativo, que vai ter capacidade de liderar uma equipe, de organizar uma equipe. Essa pessoa ele precisa ter conhecimento, por exemplo, eu vou gerenciar uma equipe de desenvolvimento de software. Eu preciso ter conhecimento do ciclo de vida de desenvolvimento de software, eu preciso ter conhecimento do que é necessário para esse desenvolvimento, para que eu consiga liderar bem a minha equipe, né? Mas eu consigo ter esses conhecimentos estudando, eu consigo ter esses conhecimentos, né, nesses cursos técnicos também, e eu posso me especializar não somente em programação, mas eu posso querer me especializar também em um gerente, né, de projeto, né? O gerente de projeto, ele vai estudar metodologias específicas, existem diversas, tá? Não vou citar todas aqui, mas ele vai estudar metodologias específicas para que vocês consigam gerir o desenvolvimento de um software usando essas metodologias, são metodologias ágeis ou não, né? Hoje as metodologias ágeis estão em uso maior, mas a gente tem um conjunto de metodologias também que são estudadas e são colocadas em práticas por esses gestores que vão liderar times de desenvolvimento, que vão liderar times de engenharia de dados, que vão liderar times, né, de esses diversos eixos aí que eu mencionei. E por último, também não menos importante, a gente tem o empreendedor, né? A gente pode desenvolver, numa formação de tecnologia, um perfil empreendedor também. A formação de vocês, seja ela técnica, seja ela de graduação formal, ela não vai limitar você a empreender. Então, é uma coisa que eu estimulo muito nos meus alunos, desde o começo do curso também, é a desenvolver esse perfil empreendedor, né? Então, a gente pode ter uma nova ideia, a gente pode criar um negócio. Muitos negócios, eles surgem, por exemplo, em projetos escolares, né? Em uma disciplina, você está querendo colocar um conhecimento em prática, você tem uma ideia de um projeto e aquilo acaba se tornando um empreendimento, né? Então, a gente não podemos nos limitar, né, também apenas em seguir o mercado tradicional. A gente também pode buscar aí um desenvolvimento a partir do empreendedorismo, certo? Então, fechando a parte de formação, né, a gente viu um pouco aqui de onde estudar, né, que profissões eu consigo seguir, como é que eu vou atuar dentro desse mercado, né? E aí eu gostaria de falar agora é, que depois que a gente estudou, eu comecei a palestra até falando um pouquinho sobre isso, a gente ainda fica em dúvida, né, de como alavancar a carreira, de como melhorar esse meu cenário de estudante, tornando ele num profissional, né? Como é que eu saio agora, né, de uma cadeira de estudante e vou tornar-me um profissional de tecnologia da informação? E a primeira coisa que eu digo para os meus alunos também é arrisquem-se. Vocês precisam se permitir errar, certo? Às vezes, eu vou aplicar para uma vaga, não gostei. Passei alguns meses, né, não gostei, achei que ou tecnicamente, ou equipe, né, diversos motivos podem fazer não gostar. Não tem problema em você errar. Depois disso, se você não tiver gostado, você muda, né? Se prepare para ter essas mudanças. Eu acho que, inicialmente, o que vai acontecer aqui é um ciclo enorme de erros, mudanças, para que vocês consigam acertar, ao final, o que de fato move vocês, né? O que de fato vocês gostam de fazer dentro da tecnologia, né? Então, para que vocês saiam de estudante e passem a ser profissionais, vocês precisam arriscar, praticar o conhecimento de vocês, colocar tudo que vocês estudaram em prática. Ah, mas como é que eu vou conseguir um emprego sem experiência, né? Quando a gente fala em prática, a gente tem diversas formas de praticar, né? A gente pode, inicialmente, buscar vagas, né, para iniciantes. No mercado de tecnologia, a gente ouve muito falar de perfis júniores, né?
São vagas júnior, são vagas para iniciantes, né? Que seria similar a um profissional recém-formado, mas a gente tem vagas de estágio, a gente tem vagas de voluntariado em projetos, em algumas empresas, sejam públicas ou privadas. A gente tem que perceber que essas oportunidades, por mais que inicialmente elas não tenham uma remuneração atrativa, mas ela vai trazer para você a oportunidade de colocar o seu conhecimento em prática. Ela vai permitir que você perceba se você está fazendo algo com o qual você tem afinidade e vai te dar a oportunidade, né, de se especializar na área. Né? Então, depois que você começou a trabalhar e você percebeu que aquela é a área que você quer seguir, você pode buscar se especializar mais ainda na área. Né? Como é que a gente se especializa na área? Ah, eu vou fazer mais cursos, eu vou fazer, né, treinamentos específicos, mas tem umas provas que são conhecidas no mercado de tecnologias que a gente chama de exames de certificação. Na verdade, você faz uma prova em uma determinada tecnologia, seja tipos de linguagens, tipos de sistemas, projetos, até de bancos de dados, né? A gente tem exames de certificação de banco de dados. Esse exame de certificação nada mais são do que provas que você realiza e, a depender do seu desempenho na prova, no final ele te dá um selo, te dá um certificado, dizendo que você é um profissional qualificado em uma determinada área, dizendo que você tem os conhecimentos necessários para exercer a profissão de um desenvolvedor de software de uma determinada linguagem, de um arquiteto de software, de um administrador de um determinado banco de dados, por exemplo. Né? Então, a gente tem diversos tipos de exames de certificação também. Então, os exames, eles são uma ótima forma de você demonstrar a sua capacidade e de você ser reconhecido. Se você não está conseguindo ser aceito em nenhuma vaga para colocar o conteúdo em prática, comece a estudar para fazer exame de certificação. Com esse exame de certificação, você vai conseguir também se tornar um especialista e você vai conseguir mostrar que você tem ali um desempenho necessário, né, para o desenvolvimento de uma determinada área, de uma determinada profissão dentro da tecnologia, né? Ainda falando da parte da prática, outra forma de você demonstrar que você tem o potencial técnico, né, que você tem a capacidade de trabalho técnica necessária que o mercado precisa, é você criar portfólio. Às vezes a gente começa a estudar e a gente não salva, a gente não armazena as coisas que a gente vai fazendo mesmo ao longo dos nossos estudos. E essa prática que você vem fazendo, mesmo que seja por brincadeira, ah, eu vou estudar aqui ciência de dados, eu vou fazer um projeto aqui só para me divertir. Eu estou estudando, eu estou aqui fazendo só como uma tarefa prática, mas que tal você pensar que esse projeto ele vai ser uma ferramenta pronta, uma ferramenta em que você entregaria para um cliente e você pode colocar isso no seu portfólio e dizer, eu desenvolvi uma ferramenta de análise de dados. Aí lá você vai colocar quais foram as linguagens de programação que você usou, se tiveram outras tecnologias envolvidas nesse projeto, quais foram as principais dificuldades, o tempo que você levou para desenvolver aquele projeto. Então, um portfólio ele vai ser o teu catálogo, né, de projetos. Então, se você já desenvolveu uma quantidade X de projetos, você tem um portfólio dizendo isso, as chances desse teu currículo ser mais atrativo para o mercado, né, são maiores, porque você está demonstrando a sua capacidade técnica, né? Você está demonstrando ali tudo o que você já fez. Ah, mas como é que eu faço um portfólio, né? Como é que eu coloco isso em prática? Existem algumas ferramentas, né? Para quem já trabalha com programação, já deve usar GitHub, né? Para armazenar os códigos dos seus projetos. Quem ainda não usa, vai começar a usar muito em breve. Né? Uma ótima ferramenta, né? Para você ter repositórios onde você armazena os sistemas que você está desenvolvendo. E aí a gente tem uma ferramenta que é o Git Showcase. Foi uma ferramenta desenvolvida por profissionais com o objetivo de ajudar, né, outras pessoas a mostrar o que vocês têm feito, a mostrar o talento de vocês. Então, você pode plugar o Git Showcase, né, no seu GitHub e criar lá, dentro dessa ferramenta, o seu portfólio, todos os sistemas que você já desenvolveu, todas as ferramentas que você já desenvolveu no passado, né?
O Behance, ele também serve para você criar portfólio, né? Ele é muito utilizado para sites, né? Para consultoria também. Tanto o Behance quanto o Dribbble, eles são ferramentas que são voltadas para autopromoção. O que é autopromoção? Autopromoção é você se autopromover. Então, você vai colocar ali tudo que você já desenvolveu, né? O Dribbble, ele é um pouquinho mais voltado para quem trabalha com design, né? Ele tem um público muito grande de design gráfico, web design, ilustração e outras áreas ligadas à criatividade, né? Mas a gente também pode fazer uso dessas ferramentas para colocar os sistemas que vocês estão desenvolvendo, né? Então, são algumas ferramentas mundialmente conhecidas, né, que já podem servir aí de um passo inicial para vocês criarem os portfólios de vocês, né, darem vida, né, criarem as suas páginas, né, com a lista dos projetos que vocês já fizeram, ou vocês podem também criar o próprio site de vocês, né? Por que não? Ah, eu vou criar um meu site de portfólio. Ele já vai ser um dos outros projetos da sua carreira. Então, você também pode criar o seu site pessoal e dentro dele colocar o seu portfólio. Ele não vai ter o benefício da rede, da comunidade que a gente encontra no Behance, que a gente encontra no Dribbble, que é um repositório maior, mas também pode ser uma ideia inicial, caso você não se sinta confortável em usar essas outras ferramentas. Essas ferramentas, elas são legais porque você vê dentro delas outros profissionais que estão fazendo as mesmas coisas que você tem interesse de fazer. Você pode se inspirar, né, nas páginas, nos projetos das outras pessoas que estão lá também e ter ideias de como montar o seu portfólio, certo? Então, né, para finalizar a parte da prática, é, é importante que você seja visto, tá? Então, a gente tem que colocar as coisas que a gente está fazendo, as coisas que a gente está desenvolvendo em algum lugar. E um portfólio na área de tecnologia, ele comunica muito melhor essa mensagem do que um currículo, aonde você tem lá tópicos e subtópicos descrevendo as coisas que você fez, né? Num portfólio, você consegue demonstrar visualmente o que você fez e você consegue também colocar um nível de detalhamento maior em relação às suas experiências no desenvolvimento daquele projeto específico, certo? Então, é muito interessante isso para quem está iniciando. Networking, né? A gente ouve falar muito de networking. O networking, ele é importante, não só em tecnologia, mas em qualquer área, né? Eu estava falando agora há pouco dessas ferramentas de portfólio que funcionam como uma rede, né? Funcionam como comunidades, né? Ela tem, né? O que eu vou dizer agora aqui para vocês, né? Não adianta você ter o melhor portfólio, não adianta você ter as melhores, os melhores cursos, né? As melhores formações, né? Ter todo o conhecimento técnico necessário, se ninguém está vendo o seu currículo, se você não está deixando isso disponível para os outros verem, né? Então você também precisa aparecer. Você precisa fazer ser visto, né? Como é que eu me faço ser visto? Você tem que começar a se cadastrar nas vagas de emprego. Entra nos sites, né, de recrutamento. O LinkedIn, a gente ouve falar muito no LinkedIn. Tem muitas vagas divulgadas lá no LinkedIn. Começa a se cadastrar, começa a aplicar. Vai para recrutadores também, né? Existem diversas formas de se candidatar em empregos, diversos bancos de talentos também, né, que você pode se cadastrar. O próprio Imoho Code, né? A gente tem lá uma ferramenta só para trabalhos, onde você pode identificar vagas que estão abertas na sua área de interesse e aplicar para algumas delas, né? Como essa, a gente tem várias ferramentas. Aqui em Recife, a gente tem o Banco de Talentos do Porto Digital, por exemplo, que você pode se cadastrar lá como um profissional de alguma área, né? E aí, uma vez você estando nesse banco de talentos, você pode ser recrutado por alguma empresa. Você pode receber uma mensagem de alguma empresa lhe chamando para participar de algum processo seletivo, né? Então, cadastre-se nessas ferramentas que estão disponíveis para que o seu currículo seja conhecido, tá? Então, a gente já aprendeu aqui a trabalhar o currículo direitinho, mas a gente também precisa pensar em formas de dar visibilidade a esse currículo. E aí, né, a gente, enquanto está tentando uma vaga de emprego, enquanto a gente está tentando ser recrutado para uma vaga real, né, a gente coloca em prática a nossa rede de contatos, né? A gente coloca em prática a nossa vivência
é, em comunidade. Isso também ajuda muito a alavancar uma carreira. Ah, como é que é isso, né? A gente vai participar de eventos, congressos, né? Palestras, cursos, tem esses campeonatos, né? Chamados de bootcamps, hackathons. Em geral, eles são muito importantes, não só para você desenvolver uma ferramenta, colocar em prática um conteúdo técnico, mas também para você conhecer outras pessoas, ou que já estão no mercado, ou que estão como você, buscando é, se inserir nesse mercado de tecnologia. E esse movimento coletivo que uma comunidade permite vocês terem é muito importante para o desenvolvimento profissional de vocês, porque vocês vão poder não só se colocar em contato com outras vagas, né? A gente vê, graças a Deus, a gente vê bastante dentro da comunidade do Imonro Code especificamente, a gente vê assiduamente pessoas compartilhando relatos, né? Hoje a gente teve um relato de experiência de um membro da comunidade que falou: olha, eu recebi dentro do grupo da comunidade um aviso sobre uma vaga, eu apliquei e fui selecionada. Então, se não fosse a comunidade, eu nem teria ficado sabendo que existe essa vaga, né? Então, essa rede, ela é importante, né? Não vamos pensar que, às vezes, a gente se isolando, é, a gente tá bem, às vezes sim, né? Às vezes sim, claro. Mas estando em comunidade, as nossas chances elas vão aumentar, né? E não só nessa parte de acessar uma oportunidade de um curso gratuito ou de uma seleção para uma possível vaga de emprego, mas também na parte pessoal, emocional, né? As comunidades, elas funcionam para a gente como uma rede de apoio. Às vezes a gente está cansado, a gente, ai, tô há tanto tempo estudando, tô há tanto tempo aplicando para vaga de emprego, não tô conseguindo. A comunidade, ela faz esse papel também, né? Da gente poder segurar uma na mão da outra e poder seguir. Não, você não vai desistir, vamos, tem esse outro curso aqui, vamos fazer juntas esse outro curso. Isso ajuda muito, né? Então, se você vem acompanhada, você vem com mais força. E a gente consegue ver isso muito com as comunidades, né? Com a nossa interação com as comunidades. E aí, a que comunidades eu vou participar, né? A primeira que eu estou citando aqui é o Iman Code, que é a comunidade pela qual vocês devem ter chegado aqui nessa sessão desse bate-papo de hoje, né? Então, a gente tem aqui diversos grupos que estão, né, voltados ao estímulo, né, de mulheres na carreira de tecnologia. Então, essas pessoas dentro dessas comunidades estão preocupadas em ajudar os seus pares, em adquirir conhecimento técnico, conseguir iniciar a carreira e desenvolver essas carreiras, uma vez que vocês já estão dentro do mercado. O Iman Code, por exemplo, ele tem esse papel, né, de atrair mais mulheres para o mercado de tecnologia, mas ele também tem uma atuação muito forte no desenvolvimento da carreira. Uma vez que você já está no mercado, como é que você pode se tornar um especialista? Como é que você pode chegar a assumir uma posição de liderança, né? Então, a gente tem esse viés também de que você pode se tornar uma líder na área que você tiver escolhido, certo? E aí, depois vocês podem pesquisar nas redes sociais, eu vou citar aqui, mas a gente tem o PyLadies, que é uma comunidade específica para mulheres desenvolvedoras da linguagem Python, também é muito forte, não só aqui em Recife, mas nacionalmente, mundialmente. A gente tem a Women Tech Makers, que é um programa da Google para mulheres também, né, terem visibilidade como profissionais de tecnologia. A gente tem o Meninas Digitais, que é o programa da Sociedade Brasileira de Computação. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma Sociedade Brasileira de Computação, né? E dentro dessa Sociedade Brasileira de Computação tem esse programa Meninas Digitais, que também divulga a área de computação para que novas meninas entrem na área, né? E a gente consiga atingir aí a equidade em tecnologia, mas também tem projetos de desenvolvimento dentro de cursos de graduação no país todo. O Programaria, né, também busca empoderar mulheres, dá formação, tanto programaria quanto reprograma, né? Eles oferecem programas de treinamento para você se formar, né? Participar de bootcamps como esses são ótimas formas de você começar a sua carreira,
né? Alguns bootcamps você vai encontrar voltados para áreas específicas, né? Desenvolvimento Python, ou desenvolvimento web, ou ciência de dados, ou cibersegurança. Você consegue encontrar bootcamps, né, disponíveis, né? É uma das formas curtas, né, de cursos técnicos curtos que a gente viu lá no começo, eles também aparecem nesse formato, né? Que você tem aí uma formação de 2, 3 meses, né? 1, 2, 3 meses, a depender do bootcamp, e ao final você tem o desenvolvimento de um projeto, né? Então você tem uma formação associada já à criação de um portfólio, aonde você já vai ter aí um primeiro projeto construído para você colocar no seu currículo, para você colocar no seu portfólio. Então, procurem também por esses bootcamps de comunidades, né, de mulheres ou não, ou mistas. Existem bootcamps abertos para todas, né? Não precisa ser só esses voltados para meninas de comunidades de mulheres. Podem ser bootcamps também de público geral, né? Muitos deles já possuem vínculos com empresas que, ao final do bootcamp, quem se destaca em seu projeto já consegue receber uma oportunidade de emprego, já consegue receber uma vaga de trainee, já consegue receber um convite para atuar aí no mercado, certo? E para resumir aqui, né, a fala, né, como a gente começou, né? Escolha uma formação, seja ela formal, seja ela curta, um curso técnico, seja um bootcamp, para você estudar, para você adquirir conhecimento. Coloque os conhecimentos adquiridos em prática, tente trabalhar na área, comece a trabalhar, seja mesmo como voluntário ou seja em alguma vaga de iniciante. É preciso colocar em prática. Monte o seu portfólio para que você demonstre, para que você exiba o que você já construiu, o que você tem capacidade de criar. Estude, estude mais, torne-se um especialista, né? Faça exames de certificação para que você seja um profissional certificado na área que você decidiu se especializar, né? Não esqueça de manter a sua rede de contatos ativa, estar sempre disponível para as oportunidades que aparecerem e também estar informado sobre as novidades por meio desses eventos, como o de hoje, né? Participando de atividades, participando ativamente de comunidades de tecnologia, sejam elas só de mulheres ou sejam elas mistas das áreas que vocês escolherem seguir aí na carreira de vocês, certo? E aí, para a gente finalizar a fala de hoje, eu vou convidar aqui, né, as nossas parceiras, né? A gente percebe, né, e vê na prática, né, que a comunidade, essa forma da gente trabalhar juntas, ela realmente traz benefício, né, para as carreiras da gente, para como é que a gente vai lidar com todas essas etapas. E aí eu convido, né, as meninas a falarem um pouquinho da experiência delas aqui para vocês e a gente poder ter aqui essa troca, ouvindo a experiência de meninas que ou se formaram diretamente na tecnologia ou passaram pela migração de carreira, como muitas estão fazendo hoje. Acredito que muitas que estão aqui nessa sala hoje estão passando por esse momento de migração, certo? E aí vai ser importante ouvir outras pessoas também. Queria começar aqui com a Sandra. Sandra tem uma história incrível. Sandra está pronta, senão eu posso adiantar. Oi, Sandra tem uma história ótima. Sandra pode falar ela mesma, né? Mas Sandra, como eu já gosto de destacar aqui, Sandra está começando a sua carreira em tecnologia com mais de 50 anos, né, Sandra? E é muito bom a gente ver oi, boa essa noite. força. A Bom, palavra é toda a sua. Andresa está dizendo 50, mas eu vou dizer a minha idade mesmo para vocês. 60 anos eu completei agora em dezembro. E isso eu estou falando porque a minha filha chegou e disse para mim, mãe, eu tenho orgulho do que tu fizeste, mãe. Então não te esconde, não. Não acha que você está velha para o que você está fazendo. E eu realmente não me sinto nem um pouco velha para entrar na área de tecnologia. Eu fui militar da aeronáutica durante 30 anos como enfermeira, e mesmo dentro desse período eu tinha vontade de fazer uma nova formação. Mãe, esposa, dona de casa, não tive muito tempo para fazer tudo isso, porque
com filhos pequenos não dava, e eu fui deixando. E quando eu me aposentei e meus filhos já estavam tinham terminado a faculdade, já estavam formados, eu resolvi cursar uma nova formação. E foi dentro dos hospitais que eu descobri a tecnologia. Porque na área da saúde foi o lugar onde a tecnologia, assim, visivelmente ela despontou. Ela chegou, entrou, não perguntou para ninguém se nós estávamos preparados para enfrentá-la, vamos dizer assim. E foi assim que eu descobri, mexendo em equipamentos, trabalhando muito tempo, 10 anos em UTI, que eu queria isso para mim. Eu pensei primeiro em fazer arquitetura e depois partir para a decisão de fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Mas como foi que você chegou aí, Sandra? Como a Andresa falou, pesquisando, primeiro me ouvindo, me conhecendo, percebendo o que eu queria de verdade e que formação fazer. Será que estaria pronta para enfrentar 5 anos de faculdade e fazer ciência de dados? Então, eu fui pesquisando cada uma antes. Então, eu comecei a ver vídeos no YouTube, eu comecei a pesquisar sobre cada uma das profissões, como a Andresa falou, eu fiz tudo isso. E fiquei em dúvida, como todos vocês que ainda não tomaram a decisão, porque é possível. Mas aí, mesmo com medo, eu fui, eu lancei e adiante e tomei a decisão. Não contei para ninguém o que eu ia fazer. Simplesmente me matriculei na faculdade, tá? Escolhi o curso e quando faltava uma semana para começarem as aulas, eu disse para minha família: olha, vou fazer faculdade. Faculdade? Que faculdade? Análise e desenvolvimento de sistemas. É o curso de tecnólogo, 2 anos e meio, e eu achei que ele ia me dar a bagagem que eu precisava para entrar no mercado. Não é bem assim. A faculdade dá uma grande orientação, um grande norte, mas você precisa continuar estudando. Análise e desenvolvimento de sistemas é a metade do curso de engenharia de software. 2 anos e meio. E você precisa continuar se especializando, aprendendo. E foi o que eu fiz, é o que eu tenho feito. Continuo estudando muito inglês, porque precisa do inglês, não pode esquecer que precisa de uma outra língua, principalmente o inglês. É, e continuar participando de tudo isso que a Andresa falou, comunidades, estar sempre atento à rede de contatos, a participar de eventos e de tudo que se relaciona no mundo, ao mundo da tecnologia, principalmente ao mundo da tecnologia, para você estar realmente inserido. Fácil de tomar essa decisão? Não foi, mas foi pesquisando que isso me deu fortaleza, me deu base para tomar minha decisão. Não ouvi ninguém, nem perguntei a ninguém se eu poderia ou se eu deveria. Eu só fui, mesmo com medo, e fui, e fiz, porque não adianta ficar criando coragem. Na vida, a gente precisa, às vezes, se lançar. E eu aprendi várias coisas durante esse percurso da faculdade. Eu enfrentei vários desafios, principalmente estudar matérias que não tinham relação com o que eu já tinha com a minha formação anterior. Mas em nenhum momento isso me desanimou, muito pelo contrário, eu aceitei todos os desafios, fui em busca, procurei estudar, estudava bastante, acordava muito cedo, dormia muito tarde e fui em frente. Estudei de manhã, é, foi um desafio estudar com jovens, porque a princípio eu estudei à noite fio, mas na minha turma só tinham 4 mulheres, eu fui muito bem recebida, tá? E consegui me formar no semestre passado, em julho de 2023. Sou analista de sistemas júnior e estou aqui para mostrar para vocês que nunca é tarde para se refazer, se reinventar e recomeçar. E posso dizer a vocês,
assim, que sucesso, gente, é fazer aquilo que os outros não querem fazer. Que os fracassados acham que não gostam de fazer. É você correr atrás disso. Repetição. Repetição é o grande segredo para se tornarem hábitos, principalmente os bons. É você fazer, persistir, errar e continuar, levantar e continuar. Estudar sempre a mesma coisa vai te tornar um especialista. É, e não deixe de acreditar em si mesmo. Não espere que ninguém acredite em você. Não espere que os outros acreditem. Continuar fazendo o que incomoda para seguir. Tá? Agora, algum mês passado, para a NTT, e não consegui ser aprovada. A prova realmente foi bem difícil. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar estudando lógica, porque eu preciso de lógica, estudar lógica para concorrer às vagas que forem surgindo. Mas, em contrapartida, eu vou dizer a vocês, eu fui aprovada na Socode, empresa de São Paulo. Eu vou fazer o treinamento de 2 meses para análise de marketing e dados dentro da tecnologia. Vou começar segunda-feira. E fui aprovada também no curso do Boticário, que também 6 meses para análise de dados. Então, tudo isso é persistência. E eu digo também a vocês que não é o QI que te define. Gênios podem ser construídos. E apenas comece. Depois vá alimentando seu cérebro com todo o conhecimento e repita 7 vezes 7. Se você quer coisas diferentes, faça coisas diferentes. E não existe falta de tempo, existe falta de interesse, tá? E para fechar, ainda eu digo que para quem ainda está em dúvida, tem uma coisa que aprendi: quem não se expõe ao ridículo não chega ao extraordinário. E cada vez que eu digo isso, que eu ligo sobre isso, que tudo isso meu coração pulsa, porque é isso que eu quero, tá? E eu não desisto. E eu vou mostrar que eu consigo e que se eu posso me reinventar e garantir a vocês, ainda vou conseguir minha vaga, viu? Tá quase garantida, tá? E desejo muito sucesso a todos vocês que ainda estão em dúvida e com medo. Vá com medo. Obrigado a todos. Que delícia ver a Sandra falar, né, gente? Obrigada, Sandra. Parabéns. A sua carreira está só começando. Eu vou chamar agora a Raíssa para compartilhar também um pouco da sua história com a gente. Opa, Raíssa está aí? Tô aqui sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, eu recebi o convite de Andresa, eu fiquei muito contente. Mais contente ainda porque a gente pôde fazer a reprise dessa palestra, porque é muito massa ouvir todos vocês falarem. E, assim, a minha história foi o inverso um pouco da de Sandra, porque eu comecei primeiro aprendendo como é que o mercado de trabalho funciona para depois pensar em fazer uma faculdade. Ambas as formas estão corretas, tá, gente? Não tem isso não. Isso não impacta em nada, assim. O que vai impactar é o seu esforço. É o que eu penso, assim, no processo. Eu comecei, com vontade de migrar carreira, porque eu comecei a participar de muitos eventos e hackathons. Eu comecei a ver que despertava muito o meu interesse. Eu sempre participava na área de negócios. A primeira hackathon que eu participei, ela foi da área ambiental. E aí eu vi que eu era muito útil lá, sabe? Que o pessoal realmente me ouvia e era muito massa ter essa escuta, assim, que era um ambiente de acolhimento que eu não tinha tanto na área de biologia, além de eu não ter tanto retorno financeiro também, que a gente tem que pagar nossas contas, sim. E eu estava procurando outra coisa que despertasse meu interesse, que fosse alguma coisa que eu gostasse, mas que também me desse alguma ascensão profissional. E aí foi quando eu encontrei tecnologia, mas eu não sabia o que no início. Primeiro foi negócios, porque eu vi que eu era bem útil, assim, e era bem bacana ter essas ideias e colaborar, assim, com a construção de um projeto. Mas eu sempre via o pessoal
mexer naquela tela preta lá, fazendo um monte de coisa e eu não tinha a menor ideia nem pra onde ia. E aí um dia assim, na minha terceira hackathon, eu fiz umas 3 seguidas. Eu me questionei se eu não podia fazer alguma coisa mais do que dar ideia, assim. Eu comecei a procurar um pouco mais sobre a área de programação. Meu esposo hoje em dia, ele é programador também, ele é desenvolvedor back-end. E na época ele super me incentivou, porque é uma área que tem muito mercado, e na época tinha mais ainda, assim, tinham muitas vagas para júnior e oportunidades. E aí ele fez: se você quer, vá. Só tem que descobrir o que você quer, que é algo que eu falo para as pessoas no início. É tanta coisa dentro da área de tecnologia, e você que não está indo, assim, por um caminho que é mais direcionado, como uma faculdade ou um curso assim no início, eu acho que primeiro você tem que se encontrar, assim. E aí foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu tava tentando entender o que é que daquele mundão inteiro, assim, que tinha dentro da área de tecnologia. Acho que a primeira parte é o que é que existia lá, porque se a gente não sabe que existe, a gente não sabe se vai gostar ou não. E depois decidir o que é que eu gostava entre eles. E aí, por ser uma pessoa muito agitada, assim, e muito visual, eu achei que o front-end fazia sentido pra mim. E aí, não só isso, como coincidentemente também, na época, a Women Who Code me acolheu muito maravilhosamente bem, porque eu lembro que eu estava trabalhando, fazendo um bico num café, e aí eu pedi o telefone de Karina pra Renata do Mete a Colher, porque eu encontrei ela tomando um café lá e eu estava servindo ela, e eu fiz: tem telefone, tu trabalha na Women Who Code, como é que é? Ela falou: não, mas Karina trabalha, eu posso te passar o contato. Karina, incrível, foi super receptiva e eu conheci a Andresa e conheci todas as outras mulheres maravilhosas que fizeram a edição do Women Dev Projects, que foi meu início, assim, na área de front-end, assim, que era a introdução do básico de front-end para a gente entender o que era aquilo ali. Eu acho que é muito importante a gente tatear nas coisas, porque foi isso que eu fiz muito até eu entrar sequer nesse curso da o Women Who Code daqui, eu ia para muitos eventos, muitos, muitos, eu ia para todos os eventos, eu não tinha a menor ideia do que era, mas eu ia principalmente porque eu estava conhecendo pessoas e porque eu estava tentando descobrir o que é que aquele assunto que estava ali, se era do meu interesse ou não, se eu tinha que estudar aquilo ou não. E aí eu ia lá, via, falava: tá bom, que é GraphQL? Sei não, mas eu vou. E aí eu ia. E aí eu falava: meu Deus, eu não entendi uma linha do que essa pessoa explicou, uma palavra, mas tudo bem, não é isso para eu ver agora, então. E aí eu voltava para casa e aí eu ia atrás de mais coisas. Mas eu acho que o que sempre me deu força para continuar no processo, assim, de uma forma mais suave, eu diria, são as, as mulheres que apareceram no meu caminho, assim. As pessoas em geral, claro, mas foi cada mulher foda, assim, que apareceu no meu percurso, com histórias incríveis, cada uma com sua vida, assim, que lhe acrescentam em alguma coisa que eu não tenho nem o que explicar. E eu conheci todas as meninas da Women Who Code, a gente fez um curso, eu não me lembro exatamente o tempo, eu acho que foram 2 meses, ou 2 meses e meio, mas nesse processo foi quando eu me inscrevi na Reprograma, que era, naquela época, presencial em São Paulo, e aí era, tipo, Brasil, tudo, eu me inscrevi, e aí eu fui chamada pra ir pra lá, e aí eu fui-me embora. Fui embora pra São Paulo. Foi um pouco assustador, assim, porque eu tinha muito na minha cabeça que eu não ia pra lá pra passar vergonha, eu só ia pra lá pra voltar empregada, e se eu voltasse, porque eu tava, tipo, decidida. E eu conheci mais mulheres incríveis na minha vida, mas foi aí que eu tive a dimensão, assim, da quantidade de grupos que se ajudam, de oportunidades e tudo mais. E foi incrível. Assim que acabei o curso, eu consegui um trampo na época e aí começou a pandemia e tal. Mas eu sempre me engajei muito. Depois do final da reprograma, eu comecei como monitora, depois como facilitadora, depois como professora, depois coordenadora, depois tudo, eu fiz tudo lá dentro. E aí eu saí um tempo, por quê? Porque eu resolvi focar em mim. Eu sou uma pessoa que, quando tem muita coisa para fazer, eu fico logo aperreada, muitas coisas. E aí foi quando eu resolvi fazer faculdade. Eu comecei em agosto do ano retrasado, né? Já está no começo de 2024. Estou no terceiro período de análise e desenvolvimento de sistemas.
Mas eu acho que você sente, sabe? Não necessariamente é uma obrigação, gente. Acho que nada é uma obrigação. Eu acho que a única, entre aspas, obrigação, assim, é o seu esforço, a sua dedicação para você chegar onde você quer. Mas, em relação à faculdade, eu sinto que agora faz sentido para mim eu solidificar mais a base que eu pulei essa etapa no início, sabe? E aí eu tô aqui fazendo isso agora, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu passei nos processos seletivos durante a pandemia, assim. Hoje eu trabalho como desenvolvedora front no iFood. E é muito massa você enxergar, assim, sua trajetória mesmo e quanto você cresceu. Porque é muito difícil fazer isso. Muito difícil. Quando eu paro pra falar aqui com vocês mesmo, é quando eu percebo o quanto coisa eu fiz, mas eu esqueço várias vezes. Várias e várias vezes. Mas assim, eu acho que a gente tem que se ajudar muito nesse processo e não importa muito o caminho que você escolha, sabe? Eu acho que o principal é o foco, porque não dá pra gente ficar querendo estudar tudo. Infelizmente, eu já tentei não dar certo. Não saí do canto, parecia uma barata tonta. Mas, e fazer muito networking no processo também, porque aquela vaguinha que tá lá, não sei aonde, que a pessoa lembrou de você porque puxou um papo num evento, vai rolar, acredite em mim. Porque eu já recebi um convite aleatório desse assim, e eu, tipo, nossa, quanto tempo que eu, tipo, não falava com você. E aí foi incrível isso, porque você vê o quanto é poderoso, assim, essa rede de contatos que a gente faz, né? Aí é isso, pessoal, assim, quem tiver mais perguntas, por favor, só mandar aqui. E foi um prazer contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês. Obrigada, Raíssa. Dá uma paz ver a Raíssa falando, né? Muito obrigada, Raíssa, por compartilhar a tua história um pouco com a gente. Agora quem vai compartilhar um pouco é Natália. Eu queria, antes de Natália começar a falar, dizer que Cleo está botando aqui no chat. No final eu vou deixar disponível também o LinkedIn de todas, mas Cleo está colocando o LinkedIn de todas elas aqui no chat para vocês já irem se conectando com todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui também, né? Buscando ajudar vocês nesse caminho, tá certo? Pronto, Natália, a palavra está com você. Oi, gente, boa noite. Eu quero dizer que é muito emocionante estar aqui, ver uma amiga minha de infância que me ajudou também nesse trajeto. Enfim, é muito legal. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu, como algumas meninas que estão aqui, não vim da área tech, eu vim de nutrição. Depois que eu tive alguns trabalhos assim, em nutrição, eu percebi que não era aquilo que eu queria seguir, sabe, para minha vida. E eu sempre fui muito entusiasta em design, em desenhos, em essa eu tinha um lado meu muito voltado para a arte, sabe? E depois disso, depois de nutrição, eu virei empreendedora, empreendi por 2 anos, tive uma loja de roupas chamada Florá. É, foi meu amorzinho, assim, é minha loja. Tenho até um estudo de casa falando sobre a minha loja, como UX e UI. E então na loja, assim, eu descobri, sabe, que as minhas habilidades anteriores, juntando com nutrição, juntando com a parte de negócios, tudo casava com UX e UI. Foi quando eu parei também um determinado tempo da loja e fiz, caramba, tá legal onde eu tô, mas eu quero mais. Eu quero mais conhecimento, eu quero desbravar coisas novas. Foi quando eu lembro muito desse dia, liguei para Raíssa e fiz, amiga, eu quero mudar de área, eu não sei para onde eu vou, eu preciso de uma ajuda tua, porque assim, eu gosto muito de design, eu gosto muito de desenho. E aí, o que que eu faço? Aí ela me indicou o curso de UX e UI. E foi assim, um amor à primeira vista. Comecei a fazer cursos gratuitos na internet, pesquisando, sempre com muita cautela, sabe? Antes de mudar, vendo se era aquilo mesmo. E quando eu terminei os cursos gratuitos, entrei em vários bootcamps. E iniciei em agosto de 2021. Eu fiz assim um bootcamp atrás do outro, foi muito massa. E como Raíssa falou, e as outras, e Sandra também falou, assim, a comunidade que a gente tem aqui.
suguem muito dela, porque essa comunidade ajuda muita gente, sabe? A alavancar, a conhecer outras pessoas, a conhecer vagas, a se mostrar para o mercado. Então, a partir dos bootcamps, eu iniciei na minha transição de carreira. Eu estou como há um ano como UX UI designer, fiz uns projetos freelancers, estou em busca da minha primeira vaga aí no mercado, que já já sai. É, a transição para mim, sabe, gente, não é algo fácil. Vocês que pensam em se movimentar e para algo diferente, realmente não é algo fácil, mas não é algo impossível, sabe? Se vocês querem mesmo, se joguem nessa nesse mundo que tem aí de carreiras, enfim, para você se descobrir e fazer algo que você gosta, que você realmente ama. Foi como eu me encontrei assim em UX e UI, eu fiz pronto, é isso. Era isso, é esse o meu propósito. Ajudar outras mulheres também é muito bom de ver assim, é muito gratificante. Então, é isso, gente, um pouquinho da minha trajetória até aqui. Eu eu dou uma mentoria para as meninas e não cobro nada, tá? Para as meninas que estão nessa parte de transição. E outra coisa que eu tenho para falar é que façam um planejamento, sabe? Um gerenciamento do seu tempo, separem o que vocês vão estudar. Não tentem estudar tudo de uma vez, senão, como a Raíssa falou, você fica igual uma barata tonta, assim, igual a cego no meio do tiroteio. Então, separe e vão por afinidade mesmo, como a Andresa falou também. Vejam o que vocês querem. Essa jornada de transição de carreira também é uma jornada de autoconhecimento. Então, quanto mais vocês, assim, vão se conhecendo, vão vendo as suas habilidades, vocês vão se encaixar em alguma área. E eu desejo, assim, boa sorte para todas vocês que estão aí em dúvida, que vocês se encontrem mesmo e encontrem seu propósito. Obrigada, Natália. Meninas, aproveitem a mentoria. Quem está participando, né, passando aí pelo processo de migração, é sempre bom, né, ouvir pessoas que passaram por isso. Se a área for a mesma, né, se você já tiver identificado, é sempre bom ouvir pessoas que passaram pelo processo. Então, aproveitem essa mentoria, certo? A próxima é Ana Cecília. Boa noite, minha gente. Ai, minha trajetória, primeiro, um prazer estar aqui falando com essas mulheres maravilhosas. Raíssa, a gente fez o bootcamp, o Modev Project, a primeira turma juntas. Muito massa a gente estar aqui contando agora sobre a nossa transição. Bem, originalmente eu sou bibliotecária, fui bibliotecária durante 9 anos. E daí comecei a sentir a necessidade de trabalhar com dados e informação, porque eu gostava muito, gosto muito, mas fora da biblioteca. Então, comecei a pesquisar outras áreas de atuação e a TI foi uma delas. E assim como as outras mulheres, participava de eventos, me engajei em comunidade, comecei a explorar o que em TI eu gostaria de fazer. Foi uma coisa que a Raíssa falou, tipo, super bem, que é descobrir qual era a minha área de afinidade. E aí, para isso, eu me expus a uma quantidade de eventos gratuitos enorme. E aí, fui para front, participei do Homo Dev Project, participei de grupos de estudo da PyLadies Recife, muitos eventos, projetos, e até que eu consegui fez também muitos cursos de curta duração, até que lá em 2017, 2018, eu realmente parei para estudar TI, consegui licença do meu trabalho, porque os boletos sempre vencem, então a gente precisa pagá-los. E aí eu já era bibliotecária há 9 anos.
Imagina parar assim do nada para migrar de carreira, não era a minha realidade, não tinha como fazer isso. Então, é, consegui parar por 6 meses mais ou menos e realmente me dedicar ao estudo. Depois voltei a trabalhar e não consegui continuar com, era um mestrado na época, não consegui continuar com o mestrado, precisei voltar para trabalhar. E aí fiz uma especialização EAD na área de aprendizado de máquina e machine learning, porque aí nesses tantos anos de exploração, porque o primeiro evento que eu comecei aí foi em 2014. Então, aí cada um vai ter a sua trajetória, vai ter o seu tempo de percorrer esse caminho, porque a gente parte de lugares muito diferentes, temos contextos sociais muito diferentes. Então a gente precisa se respeitar e é muito importante não se comparar com ninguém e se focar na sua trajetória e o que você consegue fazer dado o seu contexto e a sua rede de apoio e seus contatos, sua estrutura. Então, imagina, 2014 foi o primeiro evento que eu fui, só em 2017, 2018 eu parei, fui por 6 meses para estudar, depois precisei voltar a trabalhar e só em 2020 eu entrei nessa pós-graduação online. E aí, nesses anos, eu estava estudando, e aí que me deram base para eu conseguir ingressar, descobrir qual é a minha área de afinidade e ter base para ingressar numa especialização já bem mais focada na área de ciência de dados, que era o que eu queria. E daí, depois dessa especialização na empresa onde eu estava trabalhando, eu consegui a realocação para o setor de TI e estava trabalhando com abertura de dados. E passei, esse foi a minha primeira oportunidade. Era trabalhar com dados abertos que ninguém sabia na empresa como fazer, o que era e muito menos eu. Eu consumia dados, eu não sabia publicá-los, eu não trabalhava como publicadora de dados, mas estava super disposta a aceitar o desafio e a empresa desesperada. Foi a minha oportunidade. E daí passei 3, quase 4 anos trabalhando com isso na implementação dessa área e estudando e desenvolvendo o que eu conseguia fazer e sempre em comunidade, sempre com a rede de contato nesse meu engajamento com as comunidades. Me tornei embaixadora da Open Knowledge Brasil, do projeto de ciência de dados para inovação cívica. Então, aí encontrei outras pessoas afins com o tema de transparência de dados e informação. E aí, todo o aprendizado foi sempre dentro das comunidades. É, e hoje eu estou na minha primeira oportunidade numa empresa privada, na área de TI. Então, essa é a primeira empresa, aí eu estou só há 4 meses, que eu entrei como analista de qualidade de dados na área de estruturação de dados. E aí eu estou, assim, muito contente, muito, muito, muito contente e que dessa oportunidade e que também é isso, descobrir essa vaga por ter essa rede de mulheres que estão todo mundo conjuntamente aprendendo, se dando apoio, e pode ser para tanto na área técnica mesmo, tirar dúvidas, quanto também, né, no caminho você acaba construindo amizades, você acaba construindo laços
que vão além do conhecimento técnico. Então, laços de apoio mesmo. Às vezes a gente conversa sobre casos de, poxa, eu não me senti muito confortável em uma determinada situação. Será que essa situação foi só comigo? E então conversar com outras mulheres que estão nessa caminhada, que estão na área, é super importante para também ter esse apoio emocional. E, e então, tô aqui aprendendo novamente, porque qualidade de dados era um pedacinho do que eu fazia no meu trabalho anterior, nesse que eu estava falando, que eu consegui ir para o setor de TI. Então, agora eu estou reaprendendo algumas coisas, e expandindo o conhecimento para me especializar nessa área. E é isso, na área de TI não existe, eu acho que nenhuma área, na verdade. Todas as áreas do conhecimento são tão ricas, então você sempre está aprendendo para ser essa profissional, de excelência, essa profissional uma profissional de excelência, é uma profissional que está satisfeita consigo mesma e com a sua carreira, com o seu processo de aprendizado. Não, aquelas pessoas que estão é a primeira, a maior, a melhor do mundo, não sei o quê. Aquelas são uma pessoa, ela é a exceção. Tipo, a maior parte são profissionais excelentes no que fazem e que estão satisfeitas e motivadas com o que fazem, com o seu trabalho, sabe? Que não estão acomodadas e passando o seu tempo ali. Então, eu acho que o que eu mais. Eu vou reforçar o que as outras mulheres disseram: tipo, se juntem a outras, venham para as comunidades de mulheres em tecnologia. São ambientes acolhedores e confortáveis, e quando vocês já se sentirem empoderadas o suficientes, expandam e vá, participe de comunidades e eventos onde mistas, onde às vezes você vai ser a única mulher. E tá certo, esteja lá, porque lá também você vai aprender. Talvez tenha algumas situações mais difíceis, mas você já não vai estar acuada no ambiente. Você já sabe que existem tipo muitas outras mulheres e que por um acaso naquele evento você é a única e precisa ser ouvida como todas as outras pessoas que estão ali. Então, eu acho que um começo excelente é em comunidades de mulheres, mas não permaneçam só aí, expandam, porque uma das coisas que a gente trabalha muito nas comunidades é formar lideranças. E lideranças é liderança para todo mundo, para a sociedade, não é liderança para um nicho. Tá? Então, eu falei mais um pouquinho. No ano passado, eu também fui convidada para falar sobre a carreira, e aí eu falei com muito mais detalhes, num evento que o César promoveu. Eu vou deixar o link aqui que a gente gravou. Aí depois, se vocês tiverem mais curiosidade, dá uma olhadinha lá. Acho que pode ser interessante se alguém ficou com curiosidade sobre a área de dados e como foi a minha trajetória. E como Andresa falou, e Sandra falou, e as outras mulheres também, não existe jeito certo, não existe uma fórmula única, mas existe algumas inspirações aí que a gente vai adaptando para o que dá para a gente fazer, para o nosso contexto, e assim vai. Obrigada, Cecília. Muito bom ouvir a sua fala. Obrigada por compartilhar. Tenho certeza que já tem muita gente aí interessado na área de dados, já vai correr lá para ver o vídeo. Compartilha sim o link, vai ser ótimo, vai ajudar muita gente. Obrigada. A próxima agora é Karina. Outra que eu adoro ouvir a história também. A palavra é toda sua, Karina. Obrigada. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Então, pessoal,
como aí a Andresa falou desde o início, muita gente não tem jeito certo de iniciar, né? Então, eu tenho mais de 10 anos na área de tecnologia. Eu não iniciei na área de tecnologia fazendo faculdade ou curso. Eu iniciei na área de tecnologia já com uma empresa. Mas como assim, com uma pessoa mal nem estuda? Tipo assim, na minha época não existia, eu tinha que estudar em casa, através de revistas. Eu não sei se o pessoal aqui conhece, mas na época tinha muita revista nas bancas que era com CD, PC Expert, Info, sabe? Então, eu estava recém-casada, com a filhinha pequena, e o que que eu ia fazer? Né? Eu sempre gostei muito de publicidade, marketing e tal, e meu marido era desenvolvedor, já tem muita experiência. Então, na verdade, quem me incentivou a entrar na área de tecnologia foi meu esposo. Não foi ninguém. Na época não tem nem internet. A época de internet eu acho que era discada até, né? Então, o início foi esse. Foi estudando, metendo a cara. E na época eu me apaixonei por o tal do web design. Não me esqueço nunca mais dessa revista que eu vi, web design. Ganhei R$ 2.500 a partir de casa. Eu disse, pronto. É isso aí que eu vou iniciar. Filha pequena, sou apaixonada por design, fazer aquele site, nem existia telefone, era só desktop aí e tal. E vamos lá. E aí comecei a estudar, metendo a cara. Metendo a cara, estudando em casa, vendo tutorial. O que eu fazia de tutorial não estava no gibi, era muito tutorial que eu fazia o dia inteiro, ia cuidando da menina de casa e fazendo tutorial de design, e acompanhando para as revistas. Mas enfim, voltei, saí da sala onde eu estava, e meu marido também saiu fora do mercado. Ele disse, ó, vamos, eu tô com a ideia de um projeto aqui, que era na época Palm Pocket PC, não tinha smartphone ainda, e eu tô com a ideia, ele já tem muita experiência, e eu tô com a ideia de montar uma empresa, uma solução, tal, tal, tal. Eu disse, então tá, então eu vou trabalhar no design dessa solução. É muita cara de pau mesmo. Mas vamos, a gente tem que ser assim, a gente enfiar a cara, mesmo com medo, vai. E aí, enfim, vou resumir porque foram 5 anos, 5 anos de empresa e lá eu fiz tudo, né? Então, tanto a parte de ir ao cliente, de vender a solução, de implantar, de fazer os designs dos sites e das aplicações e também o negócio não estava, às vezes, estava mais ou menos a empresa. Eu disse, pronto, agora eu vou dar aula para idosos de informática, que tem que ganhar dinheiro dentro da empresa, eu tenho que pagar a sala, né? Então, eu sempre tive esse lado também bem empreendedor. Eu tenho sempre esse lado bem empreendedor. Então, tipo, eu olhei na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. É, vamos dizer assim, o que estava no auge, né, de você investir. Aí tinha ensine informática para idosos, escola de informática. Pronto, eu tinha uma sala, já tinha computador, já tinha cadeira, já tinha tudo. Uma das opções que eu encontrei é DVD. A Siri aqui falando aqui. Eu disse, pronto, vou montar esse negócio aqui e vou pegar todos e os meus primeiros alunos vão ser meus pais, os amigos dele. Já tinha os clientes. E, enfim, gente, tô contando essa parte do meu início da carreira. Enfim, deu errado. Só para mostrar que esse processo, ele não é linear, certinho, bonitinho. Ele vai assim, vai para lá. Eu tô falando um pouquinho mais com calma, porque nessa palestra, né, da outra, parecia um comercial daquele de remédio, Andresa, que fala bem rápido assim, tá, 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 que nem dá pra gente escutar, né? Pesquise sistemas do médico deverá ser consultado. Foi muito engraçado na palestra presencial, mas agora eu tô respirando, agora eu respirei nesse agulha. Mas enfim, gente, deixa eu resumir aqui e ser mais agora ligeirinho, deixa eu correr. Enfim, voltei para o mercado. Outra coisa, fui fazer ciência da computação, 2 anos e meio, nesse meio termo da empresa. Não consegui continuar o curso de computação, não é porque eu não queria, porque ou eu pagava a faculdade, ou eu pagava a despesa de casa. Não tinha condições de eu entrar na federal, porque não tinha como concorrer. Eu, com um monte de adolescente, estudando, já tudo com a cabecinha fresca, eu entrar na federal. Ia ser muito complicado para mim.
Então, eu tive que desistir de ciência da computação e continuar fazendo o trabalho em casa como freelancer, como dava. Enfim, e aí eu voltei de novo para a faculdade, só que eu voltei para outro curso. Eu disse, poxa, eu não vou fazer 2 anos, 4 anos, mesmo eu ter feito ciência da computação, a idade está chegando, eu tenho que acelerar. Então, eu entrei em gestão em TI, fiz 2 anos e meio, e aí voltei para o mercado, mas sempre nesse meio termo, sempre trabalhando como front-end, como desenvolvedora front-end. Mas eu mesmo trabalhando como desenvolvedora front-end, eu sempre fui apaixonada pela parte do design, né? Lá no início da minha carreira, lá, estudando sozinha. Mas, enfim, não tinha muito essa parte de user experience, era mais a parte de design mesmo, você tem que fazer o design das telas e desenvolver. Essa parte de acessibilidade, usabilidade, né? É bem interessante, assim. Então, aí na pandemia eu disse, não, olha, eu vou mudar de área. É uma coisa que eu sempre gostei, tipo, eu vou assumir esse meu relacionamento, essa minha paixão pelo design mesmo, enfiar a cara ali e ficar nele focada. E aí eu disse, não. Mas essa transição, gente, que eu quero dizer assim, que eu tive, foi bem difícil, não foi uma coisa tão simples assim, mesmo eu com experiência, tá? Já eu mesmo com experiência de 10 anos, já passei por todas as áreas que você pudesse imaginar da área TI. Até a parte de redes eu já fiz, a parte de dados, a parte de banco, a parte de desenvolvimento. Eu tenho um conhecimento bem geral, assim, de tudo, né, de conseguir conversar. Mas eu percebi que nesse meio de transição de front para o X, eu querendo pegar mesmo o mercado do UI UX, eu percebi que eu tive essa dificuldade. Eu também quero falar das dificuldades, né? E não foi fácil, assim, sabe? Porque eu acho que o pessoal vê, pô, mas como é que a menina desenvolvedora já quer sair para a área de UI UX? Né? Eu senti um pouco isso. Mesmo com toda a experiência, os projetos que eu participei, as iniciativas que eu fiz, de engajamento, de comunidade, de tudo, tive essa dificuldade. Aí eu consegui participar de um projeto na Rural, muito incrível, fiquei apaixonada. Participei de um projeto da Rural, com uma parceria com a Lego Foundation, uma plataforma chamada Livox, que é justamente que eles estavam querendo criar um novo recurso para crianças, aplicativos para crianças neurodivergentes. E o foco era crianças autistas. Então, aí eu entrei nesse projeto, que era justamente para trabalhar com isso, como UI UX e participar desse projeto, né? Foram 4, 5 meses. Então, é onde realmente eu só peguei essa parte de UX minha. Foi nesse projeto aí que terminou. E aí agora estou nesse processo da busca também de outras oportunidades. Mas nesse meio termo eu parei, estou procurando, só estou agora focada muito no estudo da parte da acessibilidade, que eu me apaixonei por a parte de acessibilidade, focar muito nessa parte de acessibilidade. E o projeto que eu participei, eu também tive a oportunidade de criar um projeto e usando IA generativa para criar aplicativos para crianças com paralisia cerebral. Já outro, outro nicho que eu já estou estudando a parte de IA com design. E aí o mundo tá assim, ó, é muita coisa bacana, cada coisa que vai aprendendo. Então, assim, a área de TI, vocês perceberam, empreendi, fiquei 5 anos na área de tecnologia, depois fui professora, dei aula em 2 projetos, nem falei, fui professora do Pronatec, fui professora de outra ONG também, dando aula de informática, todo de front-end, trabalhando na comunidade, fundei junto com a Andresa essa comunidade aqui, lá dos Estados Unidos, enfim. Então, assim, acho que contar realmente, desde o início, são 20 anos de carreira. São 20 anos. E estou me reinventando ainda, estudando e aprendendo sempre coisas novas. E me formei. E agora eu tenho o foco de fazer o meu mestrado na área de design. Eu acho que eu esperei tanto, porque eu só dizer, pô, eu quero focar no mestrado, numa coisa que eu realmente sou apaixonada por estudar, essa pesquisar isso daí. E eu acho que eu me encontrei. Tá entendendo? Depois de tantos anos, eu me encontrei. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? É isso. Andresa, terminei, gente. Obrigada, Karina. Foi o tempo certinho, gente. Eu Foi, caí e né? voltei. Perdão.
É, Agora a próxima fala é Cleo, que nos salvou aí nessa minha queda. Cleo vai fazer a sua fala agora. É a última fala de hoje. Tu pode continuar compartilhando, Cleo. Posso? Pode. Oi, pessoal, tudo bem? Então, minha história não muda muito. Digamos que seja um compilado do depoimento da Sandra, da Raíssa, da Natália. É bem interessante isso. Eu sou formada em administração, fiz design gráfico, também gostava muito da área. Em 2000 em dezembro agora eu terminei o curso de sistemas para a internet, 2 anos e meio, aqui em João Pessoa, na Unesp. Trabalhei desde os 15 anos na empresa da família. Então, eram segmentos diversos e eu tinha que solucionar tudo que estava errado, caía na minha mão para que eu tivesse que resolver. Às vezes eu não sabia nem por onde nem começar. Enfim, mas jogavam lá e disseram, ó, Cléo, resolve aí, tem que dar um jeito. E nesse tempo para cá, em 2019, eu acabei saindo, deixando de trabalhar com a empresa do meu pai e sempre vendo meu marido também, que é desenvolvedor, na área e foi despertando mais curiosidade. E eu compartilho muito da fala da Raíssa, que ela disse que participava de todos os eventos. É mais ou menos isso. Acontece comigo também. Eu gosto muito de participar. Eu tento interagir o máximo possível. Sou voluntária desde 2000, acho que fevereiro de 2020, vai fazer 4 anos que eu conheci, não sabia nada da área, só conheci e queria participar de algum jeito. E aí eu conheci Karina, a Andressa e outras meninas. E estou em migração de carreira, não atuo na área. Hoje comecei a procurar estágio um pouquinho tarde antes do curso e agora vou pivotar, né? Tentar conseguir minha primeira oportunidade como júnior. O que é que eu posso mais agregar? Eu acredito que muitas coisas que foram faladas como um ponto de partida e de melhoria, eu já venho fazendo, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu espalho para todo mundo, para Deus o mundo, que estou em busca da minha primeira oportunidade. Eu acho que isso vale muito a pena. E sempre tento estar conectada com a comunidade. Acho que só. Porque tentei não ser repetitiva, tá? Porque todo mundo falou um pouquinho da minha história, então é uma história em conjunto. Obrigada, Cleo. É muito bom ver que a gente tem, né, similaridades, mas que também cada uma, como Cecília falou bem, né? Cada caminho, cada trajetória, né, vai ser diferente uma da outra, né? E a gente faz as coisas dentro do nosso contexto, dentro das nossas descobertas, dentro das nossas possibilidades também, né? E a gente pôde ver aqui, né? Somos todas mulheres, mas já temos uma variedade, né, de trajetórias, uma variedade de discursos, né? Os caminhos não foram iguais para todas, mas a gente tem um objetivo comum, né, que é desenvolver as nossas carreiras. E aí hoje, né, a nossa fala, ela foi, né, para a gente plantar em vocês, né, uma sementinha, né, para vocês iniciarem os estudos, quem já está estudando, continuar estudando, se especializar, e quem está buscando um emprego, continuar aí essa luta, continuar buscando as oportunidades, né? Se jogar, né? Colocar-se em evidência para vocês serem, né? Enxergadas, para vocês serem recrutadas aí pelas empresas, certo? Aqui está o LinkedIn de todas as participantes. Cléo já colocou no chat para a gente se conectar. O primeiro é o meu, depois Natália, Karina, o de Cléo, Sandra e Cecília está aqui no link. Acabamos não colocando aqui ainda por questões de tempo, mas está no chat. E agora a gente vai responder as perguntas de vocês. Eu vi que tiveram algumas perguntas. Eu acho que vai dar para responder todas. Eu vou tentar ser bem rápida e pedir a colaboração das meninas também para complementar as respostas aqui. E a gente abre para a fala de vocês. Depois, eu acho que
as últimas duas perguntas, eu acho que seguindo a ordem de chegada, Cleo, as duas últimas talvez elas gerem aí um pouco de discussão. Se tu puder clicar para colocar aí para responder live, eu acho que a pergunta aparece aqui para todo mundo ver. E aí a gente começa a responder agora. Se vocês ainda tiverem perguntas, coloquem lá, que aí a gente vai acompanhando aqui na própria plataforma. Deu certo, Cleo? Sim, não apareceu para vocês? Não. Não, Talvez se tirar a tela, né? Não sei. E agora? Também não? Também não. não. Será que tem que Mas Ainda tirar? assim, não. quando a gente clica aqui, a gente consegue visualizar. Se vocês clicarem aqui em Eu vou QIA, colocar no chat dá também. para visualizar É a que. pergunta. Ah, A primeira foi, eu não vi aqui o nome da pessoa, acho que não É se anônimo. identificou, mas anônimo. tá, né, é uma pessoa que, que se formou em analista de produtos. E ela está perguntando aqui como que ela pode se especializar, como é que ela pode buscar por essa especialização, visto que ela quer aplicar para carreiras no exterior, né? Eu acredito que uma das formas, né, mais rápidas de você ter esse reconhecimento internacionalmente falando e ser vista de fato é procurar por exame de certificação. Para produto especificamente, tem alguns exames. Tem o PMP, que é de gestor de produto, né? Product Manager, eu esqueci agora o significado, mas é uma sigla em inglês, deixa eu pesquisar aqui. É gerente de produto profissional. E a gente tem também as qualificações do Scrum de Project Owner, específico para você ser especialista em gestão de produto com Scrum. A gente tem também as certificações de gestão de produto, assim mesmo, CPM, Certified Product Manager, também é uma opção que você pode procurar para certificação nessa área específica de produto, entre outras, certo? Eu estou citando as que têm nomenclatura internacional, porque são as que são reconhecidas internacionalmente, né? E você consegue ter a visibilidade a partir do momento que você garante essas certificações. Mas provavelmente a gente tem cursos nacionais, cursos em português, para você também realizar esses exames. Existem algumas empresas, por exemplo, as certificações de Scrum. Existem algumas empresas que aplicam em português, aplicam no Brasil. É, eu não conheço ninguém que tenha feito a de Product Owner especificamente, mas eu conheço quem fez a de gestão de projeto, né, para ser profissional Scrum. E aí você pode buscar, né, mais informações sobre essas, né, tanto a CPM, como a Product Owner da Scrum, como a CMP, e a PMP da Gestão Internacional de Produtos, né? Você pode buscar uma dessas três, eu acho que vão te ajudar, certo? Se alguém tiver mais alguma ideia e for da mesma área e puder compartilhar, pode colocar aqui no chat também. É, Eu queria só dar um adendo, Andressa, porque a gente também tem uma comunidade de produto de mulheres em Recife. Qualquer coisa aí, massa, manda um oi para mim que eu te mando o link, tá certo? Tem de produto e de mulheres, duas comunidades. ótimo, muito bom, obrigada, Cleo. Então, a comunidade também é um ótimo lugar para você descobrir outros cursos, descobrir outras formas de se especializar e também estar em contato com pessoas que querem desenvolver a carreira nessa mesma área que você. Ótimo adendo, Cleo. A outra pergunta aqui é a fortalecimento do networking, né? A pessoa fala que tem impressão de que é mais fácil para homens. Eu acho que quando a gente começa a participar de eventos de uma forma geral, para público misto, a gente tem essa sensação de estar só. Tem muito mais homens, eles acabam se conhecendo, eles acabam tendo ali os seus contatos, suas amizades, acaba ficando essa impressão. Mas nós somos minoria ainda. A gente, na área de tecnologia especificamente, a gente não tem essa sonhada equidade com a qual diversos grupos e comunidades vêm trabalhando, né, vêm buscando. A gente precisa
entender que nesse momento nós somos um número reduzido, mas a gente tem as comunidades de mulheres, como foi até bem falado aqui, né? Acho que foi por Cecília, né? Ah, você vai estar sozinha no evento, mas você está sozinha naquele evento. Quando você vai para uma comunidade de mulheres, você percebe que tem diversas outras mulheres na área também. E isso vai fazendo com que você se encoraje mais, com que você perceba que você pode sim ter a sua rede de contatos. E essa rede ela não precisa ser só de mulheres. Ela pode ser com homens participando dessa rede também, sabe? Então, a gente tem buscado essa equidade, e quando a gente fala disso, isso é um discurso que a gente vê hoje, não só dentro das comunidades, nos eventos, a gente tem visto grandes empresas multinacionais, organizações, projetos também buscando colocar em prática essa equidade. Então, os homens eles têm mais contatos, eles acessam melhor as vagas de emprego. Hoje a gente já vê vagas sendo abertas especificamente para mulheres, porque as pessoas estão valorizando, né, ter equipes mistas e a gente consegue ver vagas destinadas especificamente para públicos específicos e mulheres como uma minoria está entre eles, né? Então a gente já tem essa consciência, né, de inclusão, né, essa consciência de buscar ter times, né, que trabalhem a equidade dentro das empresas, né? Então, a gente tendo essa consciência hoje, a gente consegue mudar um pouco esse cenário, né? Então, se você está se sentindo ainda só, se você percebe que está num ambiente que está mais fácil para os homens, que está muito masculino, vem participar das comunidades de mulheres, né? Para você perceber que a gente também está caminhando, a gente também está alcançando objetivos, a gente também está se fortalecendo. É importante. Se alguém quer complementar alguma coisa. Ô, Andresa, eu ia pedir para tu colocar o link daquelas comunidades que tu apresentou no primeiro momento. Cleo colocou no chat Pronto. durante a E fala. aí fazer um post também para Ah, que massa. fique depois, todo mundo possa acessar, sabe, uma sequência de stories e botar nos destaques da Woman Code. Eu botei Ah, aqui sim. no chat de novo o Instagram da Palha de Recife e da Woman Code. Mas aí Ótimo. eu acho que um destaque na Woman Code vai Ah, ser. com certeza. A gente pode fazer uns destaques de partes das dicas das falas e colocar com os links lá. Ótima ideia. Muito bom mesmo. Obrigada, Cecília. Bom, e a última pergunta, eu acho que ela vai ajudar, né, a gente começar talvez a nossa discussão aqui, ter a participação de mais de vocês também. Ela pergunta aqui, Yasmin Albuquerque pergunta, por que hoje em dia não há, ou é bem difícil de ver vagas júniores no mercado de TI, né? Hoje a maioria das vagas que ela está encontrando são para profissionais de nível sênior ou pleno, né? É, eu acredito que sim, há vagas, certo, Yasmin, no mercado. É verdade que essas vagas elas acabam sendo preenchidas mais rapidamente. É difícil a gente encontrar profissionais de nível sênior, né, pleno. Essas vagas elas demoram mais a ser preenchidas. E eu acho que por esse motivo também causa um pouco a sensação de que existem mais dessas vagas, mas é porque na verdade elas passam mais tempo disponíveis do que as vagas júniores. Mas você consegue nas plataformas de emprego filtrar só por oportunidades desse nível, né? Na do Imoru Code, especificamente, pode colocar o link aqui também, eu vou já colocar aqui para vocês. A gente consegue filtrar. Se você quer buscar especificamente por oportunidade de nível júnior, você consegue ver isso na própria descrição das vagas, certo? Então, é, eu acredito que a sensação venha disso, né? Do tempo que elas levam para ser preenchidas. Mas a gente tem, em quantidade, um grande número, sim, de vagas júniores que vão sendo abertas e preenchidas, né? Ciclicamente. Alguém gostaria de complementar? Tem duas comunidades também, que é a Sou Júnior e a vaga do X.com, que também tem uma aba lá só de vagas júniores. Ótimo. Eu estou pegando aqui o link da do Imobu Code,
Eu abro esse momento para vocês poderem falar um pouco, gente. A gente tem ainda aqui alguns minutinhos, 2 minutinhos apenas, mas se vocês quiserem falar um pouquinho como foi estar aqui, quiserem contribuir com as nossas falas, a gente agora acolhe, né, o compartilhamento de vocês, dos participantes que ainda não falaram conosco. Aproveitando, já deixo aqui um agradecimento pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente, né? Agradeço porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue o online, né? Esse remoto ele facilita um pouco, né, a gente a participar das coisas, mas agradeço vocês estarem aqui com a gente, ouvindo ao vivo, né? Aproveitando, falo também que está sendo gravada, né? A gente espera que o que a gente discutiu aqui alcance outras mulheres também, né, no futuro. Então, a gente vai disponibilizar o vídeo em breve. Assim que estiver disponível, a gente manda o link para vocês também compartilharem com as amigas, né, com as parceiras, as pessoas que vocês também sabem que gostariam de receber esse conteúdo. Andresa. Andresa, Oi, tem pode a falar. pergunta aqui de Fernanda, a última. Ah, eu Que não não, vi. tem uma aqui. Eu tava com mudo e eu tava falando. Ela diz assim: para quem ainda trabalha em outra área e quer transicionar a carreira aos poucos, a possibilidade de freelance é uma boa possibilidade e ter o mercado aquecido? Assim, posso responder isso aqui? Assim, Fernanda, vai depender. Se você está iniciando na área, está aprendendo, pode até iniciar, pegar uns bicos, mas assim, freelancer, é dependente. Se for freelancer júnior, para fazer alguma coisa, de repente tem alguma habilidade, beleza. E se sentir confiante, porque esse mercado de freelancer é o seguinte: o cliente ele vai querer que você entregue aquela tarefa lá, aquele serviço. Então você tem que ter muita segurança, conhecimento, certo? E habilidade para você entregar o serviço. É diferente de você estar num projeto, numa universidade, numa empresa júnior, que tem todo lá um processo simples. É diferente. O mercado de freelance, eu acredito, mas vai depender, não conheço você. Mas para quem está iniciando, está pegando, a pegada de trabalho freelance é outra. Ninguém vai esperar você aprender a olhar um tutorial e não consegui fazer. Não, eu estou pagando, eu quero logo o serviço. É que nem você vai contratar um marceneiro. Você não vai esperar o marceneiro aprender para criar um móvel. Você vai ter que pagar ele e você quer receber o produto, é o serviço. Então, para quem está começando essa parte de freelancer, se você não se sente segura, não tem conhecimento, habilidade para entregar o serviço, eu não indico. Eu indico você fazer um estágio, um projeto pro bono, aqui na comunidade, ou na universidade, ou na faculdade, né? Agora você falou assim, quais as melhores plataformas em busca dessas oportunidades? Aí eu até estava aqui pesquisando, olhando a tua pergunta, e eu vou botar aqui no chat que eu vi um site. Eu até tinha visto já eles. É o Orkana, é o freelancer.com, mas tem um site aqui, ó, que ele bota aqui as 4 melhores plataformas. Que você vai ter que se cadastrar e essa plataforma vai ser como se fosse uma agência onde você vai lá demonstrar seu trabalho e aí você vai ter que botar seu portfólio. Então, por isso que é importante. Quer freelancer? Ótimo. Mas você tem que mostrar o teu trabalho. É que nem quando tu vai contratar uma confeiteira para fazer um bolo. Tu vai contratar o bolo se tu vê as fotos, né, o catálogo dos bolos, vamos dizer assim. Então, a mesma coisa seria para o projeto, certo? Não sei se te ajudei a responder, mas se me Eu ajudar. acho assim que também, só complementando, Karina, como ela quer mudar de carreira aos poucos, né? Não quer entrar logo em algo que talvez tenha Uhum, uma rotina de trabalho fixa, tu pode uhum. procurar por vagas que sejam mais flexíveis ou É, que tenham rotinas de trabalho menores, com é, dedicação de 20 horas semanais, né? é, 15 horas semanais. Existem algumas vagas que te dão essa flexibilidade. E sendo é. remoto,
você também pode fazer o seu horário de trabalho, né? Então, tem algumas vagas que são flexíveis. Então, se você quer começar aos poucos, você pode procurar por vagas de iniciante que tenham, né, esse horário flexível. A gente encontra Uhum, vagas assim em empresas e projetos. E aí você pode ir testando, né, e fazer essa mudança aos poucos, né, como você mencionou também. uhum. Pronto, era isso. É, massa. Tem um grupo, meninas, do Iman Who Code, né, que a gente disponibiliza no WhatsApp. Entrando lá na rede social, www Code Recife, vocês vão ver que a gente tem lá no Linktree, a gente tem as nossas redes, os nossos eventos aqui no Mirap, por onde vocês chegaram. Tem as outras redes sociais da gente, outras páginas. E a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente tem uma comunicação direta, né? Então a comunidade ela também foi para o WhatsApp e aí muitas dessas vagas, dessas oportunidades que vocês podem estar Sim. buscando, a gente divulga lá no grupo também, certo? Então tem a plataforma oficial, né, de trabalho, mas tem essa rede, né? A comunidade, é o boca a boca que a gente vai sempre compartilhando toda oportunidade que chega, né, em nós. Cleo colocou o link do grupo aqui, do WhatsApp, se vocês quiserem participar. Então aproveitem para se inscrever, né? Sigam a gente nas redes sociais. Alguém gostaria de falar nesse momento final? Eu acho que seria interessante, Andresa, da gente deixar aquele convite para o dia 31 de agosto. Ah, sim. Quem tiver em Recife, né, ou quem quiser vir para Recife, essa palestra ela foi inicialmente proferida num evento chamado Tech Woman, que ocorreu, né, aqui em Recife no final do ano passado. A gente resolveu repetir aqui, né? A Karina estava até dizendo que lá foi muito corrido por limitações de tempo, então a gente quis repetir aqui no formato online, com uma janela de tempo maior, né? Ter essas 2 horas aqui, para todo mundo conseguir falar com mais tranquilidade, sem parecer a propaganda de remédio, né, Karina? E a gente poder gravar também para disponibilizar esse conteúdo tão interessante para vocês. E esse evento ele vai se repetir, ele vai acontecer novamente agora em 2024, né? E ele já tem uma data definida, vai ser no dia 31 de agosto. E quando nós tivermos as inscrições abertas, vai ser divulgado para a comunidade do Iman Who Code também. Hum. Estou olhando aqui o chat. Bom, meninas, eu acho que vocês estão tímidas, tá todo mundo falando só pelo chat. Mas eu queria agradecer todas que falaram, que compartilharam a sua história aqui, né? Vamos encerrar agora a nossa chamada. Passamos 6 minutinhos aqui do tempo planejado, mas é tão bom ficar ouvindo outras pessoas falando que o tempo vai passando bem rápido, né? Mas eu queria agradecer que vocês tiveram essa disponibilidade de nos ouvir, né? Mais uma vez, e dizer que não parem, né? Continuem ativas na comunidade. Se vocês não estão em Recife, nos sigam pelas redes sociais. É, E para a gente finalizar, né, tudo, antes de encerrar aqui, se quem quiser, tá? Quem se sentir confortável, de abrir a câmera para a gente fazer uma foto, né? Fazer um print aqui final com a carinha de todas vocês. A gente agradece. A gente vai fazer aqui 1, 2, 3 e já. Então, quem quiser, já vai abrindo, arrumando o cabelo para a gente fazer aqui a nossa foto. A gente encerra a gravação e o vídeo vai estar disponível, né, no YouTube depois, assim que a gente publicar, a gente compartilha com vocês, tá? Vamos lá, print pronto. 1, 2, 3 e. Peraí, que eu acho que saiu cortado. Peraí, mais uma vez. 1, 2, 3 e. Agora. Agora saiu inteiro. Eu acredito também que seja válido quem tiver interesse de abordar cada uma aqui no LinkedIn ou então no WhatsApp, fiquem à vontade, tá certo, pessoal? A gente entende que às vezes surge um pouco de receio de falar. Eu também não sou boa em falar, mas tudo bem. A gente vai se esforçar para fazer.
Mas foi ótimo, eu também gostei muito, viu? De conhecer vocês, vamos se unir. A gente sim, a gente está propondo aí um encontro. Entra lá no WhatsApp da comunidade, que a gente está propondo fazer um encontro presencial, uma coisa informal, tipo um café para a gente se conhecer, uma coisa assim mais da comunidade agora. Acho que em fevereiro a gente vai se encontrar. Não é evento de técnica, não, um evento de vamos conhecer as pessoas que a gente só fica na internet. Quem tiver aqui em Recife, a gente vai fazer um encontrinho, tomar um cafezinho, algum local assim, ter uma conversa, bater um bate-papo, ver o que vocês gostam da comunidade, alguma coisa de ideias que vocês gostariam de participar e tal. Vai ser uma coisa bem meio informal assim, mas vai ser um encontrinho da comunidade que vai rolar aí, tá? Era isso também que eu queria falar. Pronto. Vamos embora. Estou Obrigada, animada para esse gente. encontro. Obrigada, gente, tá? Foi ótimo. Obrigadão. Tchau! Boa noite! Tchau. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. Boa noite. noite. Bom Foi carnaval para quem é de ótimo. carnaval. É, bom carnaval. Obrigada, gente. Bom carnaval para vocês todos. Tchau. Tchau.